Fala, Vitrais! Eu sou o Madison Barreto, este é mais um Vitral FEFIC. Você está acompanhando aí essa série, já saiu pelo menos outros 2 episódios, vai ser uma série de pelo menos uns 6 ou 7 episódios. Os episódios estão saindo nas quintas-feiras, como já saem os episódios do Vitral, toda quinta às 19, intercalado com os que a gente grava em outros lugares, outros eventos que a gente tem cobrido, ou coberto. Cobrido, Roberto? Coberto, eu acho. Que a gente tem coberto. Tá saindo esses que a gente gravou aqui no Retiro da FEFIC. Se você tá perdido, a FEFIC é uma feira de ficção cristã. Já aconteceram algumas edições da FEFIC em Belo Horizonte, em São Paulo. Tô olhando aqui porque tem um plástico dos equipamentos que tá quase voando. Você pega ali, por favor, pra ele não voar. Mas a FEFIC também promove um retiro para encontrar os autores, né? Essa segunda edição. Ano passado também estive, esse ano estive agora como palestrante também, e a gente está gravando algumas entrevistas. Então, acompanhe aí esse material, tem uma playlist específica lá no canal do Vitral, Vitral FEFIC, com todas as entrevistas que a gente tem gravado aqui e mais de 30 entrevistas, palestras, rodas de conversas que a gente tem produzido nas edições da FEFIC que já aconteceram. Então, passei lá por esse conteúdo. E hoje a gente está recebendo a Marcele Sartori. Sartori. Isso. De onde esse sobrenome? É do sul, né? Meu marido é italiano. Eu tenho descendência italiana, né? Entendi. Ele é gaúcho. Que legal. E que ela já tá aí não sei quanto tempo na internet falando sobre livros. Queria que você apresentasse primeiro. Você cresceu na igreja, sempre foi crente? Sim, meus pais eram cristãos, eles se converteram quando eu tinha uns 2 anos de idade, mas eu fui aceitar Jesus mesmo com uns 14 anos, que eu tive esse encontro com Jesus. E graças a Deus nunca me desviei. E você já gostava de ler na infância, na adolescência? Já. Minha mãe era professora de português, então ela insistia que a gente lesse. Mas o que me fez apaixonar, assim, na adolescência foi as Crônicas de Nárnia. Que aí foi um presente do meu pai. Sim. E aí eu, né, voltei a ler, foi algo, assim, muito importante pra minha intimidade com Deus, né? Que foi muito lindo. Mas depois de casada e que eu tive os filhos, eu parei um pouquinho de ler. Aí foi em 2020 que... Pandemia. Foi em 2020 que eu voltei. Aí eu já tinha meu trabalho no Instagram, mas com outros nichos, né? Era mais maternidade, mais um pouco de moda, um pouco de autocuidado. E aí eu vi uma das blogueiras literárias, que eu achei ela uma das mais maravilhosas, que é a Shell, da Herdeira Literária. Sim. E ela tinha feito não era collab na época, eu acho que uma de umas lojas mais conceituadas que tinha na época, que vendia livros, bíblias e tudo, postou uma foto dela com os livros da Francine Rivers. E eu seguia o Instagram dessa loja e eu vi ela, e eu comecei a seguir ela, vi que tinha um clube de leitura, entrei no clube de leitura, e aí foi daí em diante que eu entrei nesse universo literário. 2020 foi um ano que surgiram muitas páginas de Instagram de resenhas de livros, né? Porque agora o pessoal tava em casa. Tava em casa e começou a ler, verdade. Tipo, não tinha mais a desculpa assim, eu não tenho tempo pra ler, agora eu tô em casa. Verdade. E eu conheci muita gente de universo literário, fui conhecer a ideia de ficção cristã a partir disso também, porque de repente tinha um tanto de gente falando de literatura na internet, né? Até já existia antes algumas booktubers, que no Instagram eu acho que tinha pouco, mas tinha as booktubers, mas era uma outra pessoa. Tinha alguns de teologia, tem o Geolê, o Jorge, ele chama Jorge, agora esqueci o sobrenome dele, não sei se você já viu, que ele comenta mais livros teológicos. Que legal! Que ele é das antigas mesmo, assim, tem uns 7, 8 anos ou mais. Nossa, bênção. Que ele tá comentando de livros na internet. Mas enfim, e aí, como que você quis falar assim, cara, eu quero começar também a falar dos livros que eu tô lendo? Então, eu era leitora ali só e participava dos clubes de leitura. Aí foi nessa época também que surgiu o Clube da Mulher Cristã. Não fui eu que fundei ele, foi a Karen N que falou depois de você. Sim, a gente já recebeu ela, já saiu o episódio com ela aqui. Aí, ó. Então, ela que fundou o Clube da Mulher Cristã, só que ela precisava de um tempo pra poder escrever. E como eu era uma das leitoras mais assíduas lá, ela, eu sinto de passar esse clube pra você, porque eu acho um propósito muito lindo, mas eu não consigo ter meu tempo, eu preciso parar pra escrever. E glória a Deus que ela fez isso, né? Porque quantos livros maravilhosos ela já escreveu desde então. E só que aí eu peguei esse livro junto com outras mulheres muito incríveis que estão lá, graças a Deus. Aí nós focamos em livros de vida cristã, livros de não ficção. Agora, o de ficção cristã,
Foi o seguinte, participava desse clube que na época chamava Clube Lendo Romance Cristão, e hoje ele é Lendo Ficção Cristã, ele mudou de nome. E eu lembro que eu li, antes eu só lia e postava um pouco, mas eu comecei assim a querer falar mais e peguei pra falar nos stories e fiz algumas coisas quando foi a Escolha do Verão da Sarinha, da Sara Guzella. Foi o livro que me fez, tipo, abrir a câmera pra poder falar sobre um livro. Você já conhecia a Sara? Pessoalmente, né? Deixa eu ver. Já, porque eu tinha ido na Bienal do Rio de Janeiro. Ah, tá. Eu tinha ido na Bienal do Rio de Janeiro em 2020. E aí ou eu não conhecia ela. Gente, agora me deu um branco. Peraí, Médio. 2020 não teve, eu não fui, porque tinha ainda pandemia. Então eu fui na 2021. Então eu não conhecia ela pessoalmente ainda, não. Mas a gente conversava ali no clube de leitura. A Sara participou do clube também. Muitas autoras participavam ali para divulgar os próprios livros e a gente ter esse contato com as autoras. Era muito comum elas estarem ali. E era praticamente... Hoje em dia tem muitos clubes de leitura, mas ele era praticamente o único naquela época. Então muitas autoras estavam lá. E aí a Sarinha falava, e aí ela falou que ia... lançaram a Escolha do Verão, e eu lembro que eu falava assim, gente, como que é isso de fantasia cristã? Porque eu ainda não tinha lido, já tinha lido romances mesmo, assim, românticos e tudo, mas que tinha essa base cristã, e aí eu não tinha entendido isso sobre fantasia, aí que eu vou descobrir que as Crônicas de Nárnia era uma fantasia, e que elas cristã. Foram me ensinando, né? E aí ela falou, não, é uma fantasia, e aí eu não conhecia ela pessoalmente mesmo, não. Foi naquele ano que eu li, que a gente se conheceu na Bienal do Rio de Janeiro. De 2021. Sim. E o clube, tinha gente de todo o Brasil, homens, mulheres, só mulheres? Não, só mulheres e até fora do Brasil. Tinha autoras que moram no Canadá, que moram na Alemanha, que estavam lá. E era muito comum as autoras. E também, assim, a maioria das autoras também é leitora, né? Sim. Então... estavam lá também pra poder ler e tudo, interagir com os leitores, era muito legal. E que tá aí uma coisa de clubes de leitura, como é que você vê isso? Porque, pelo menos assim, eu fui conhecer a ideia assim, nós vamos juntar uma galera pra ler um livro juntos. Eu acho que na minha igreja tem, nos pequenos grupos, às vezes eles jogavam algum livro, vamos ler esse livro aqui, legal. A gente lê assim, às vezes estudando no pequeno grupo, mas também tinha outros livros que às vezes o pessoal só decidia ler e ia passando de um por um. Legal, né? Também. Era isso. Legal. Agora, essa ideia dos cronogramas de leitura e todo mundo tá lendo, faz uma videochamada e conversa, eu comecei a ver depois, durante a pandemia. Meu livro foi lido em alguns clubes também, me chamaram pra conversar com o pessoal e tal. E aí, assim, dá essa dica pra galera, assim, né? O pessoal, às vezes, empata na leitura de algum livro. Sim. E o tanto que ter um clube pode ajudar pra conseguir engatar ali na leitura, né? Eu acho que é que nem quando a gente volta de uma FEFIC ou de uma Bienal. Você volta lendo porque você vê aquele universo, né, da leitura, você compra livros e você fala sobre livros. Então, o clube de leitura é pra realmente isso acontecer mais vezes, entendeu? Isso continuar acontecendo. Tá tudo certo. E tipo assim, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou a voltar a ler, porque você vê pessoas empolgadas falando de livros e às vezes não dá spoiler, algumas dão spoiler, mas assim, outras falam, nossa, como Deus falou isso comigo, como Deus falou aquilo. Isso te motiva a querer ler aquele livro, então você termina o que você tá lendo pra você começar. Realmente, clubes de leitura são um motor mesmo, algo que te faz querer ler. Eu acho muito importante. Ali, pra mim, é uma das coisas mais importantes que me mantém na leitura. E fala um pouco do que você tá em pelo menos 3 clubes, né? Eu tô em vários. Eu nem conto muito, porque senão eu saio de todos. Mas como é que você faz pra estar lendo livros com vários grupos diferentes? O que acontece? Não são todas as leituras coletivas que eu consigo fazer todo mês. Então, eu priorizo a leitura que eu vou fazer naquele livro. Antes, eu seguia mais, assim, tô naquele clube, então eu vou ler todos os livros que aquele clube colocou, né? Por exemplo, hoje em dia eu já falo, cara, eu quero ler esse livro, que clube tá lendo? Aí eu vou naquele clube e interajo mais, porque eu acho que uma das coisas mais legais não é só ler,
o legal é você comentar sobre aquele livro, você ter alguém que tá lendo junto e você poder falar o que Deus falou com você sobre aquilo ali, o que você achou interessante, poder tirar dúvida, ou talvez o que você viu, eu não vi. Então você vai falar da sua experiência e isso vai enriquecer a minha, entendeu? Sim. Nossa, eu não tinha pensado isso. Então, assim, hoje em dia eu faço o caminho inverso. Participo de muitos clubes, a gente brinca que às vezes a gente é fantasma em alguns clubes, né? Porque a gente só dá um oi, um bom dia e tal. Mas hoje em dia, tipo assim, nossa, estão lendo esse livro que eu ainda não li. Ah, então isso me motiva a querer ler aquele livro, a tirar ele do desencalhado ali da estante. Então eu vou lá e participo daquele clube, entendeu? Agora, de administradora, eu sou administradora de 2, né? Que é o da mulher cristã e o da mãe cristã. É. Sim, sim. E aí, hoje em dia, desde o ano passado, algumas autoras vendo esse trabalho que eu faço ali no Instagram, me chamaram para fazer leituras coletivas dos livros dela. Começou pela Uma Noiva Alemã por Correspondência, da Cíntia Cerejo. Sim, sim, a gente recebeu ela aqui também. E um spoiler que vai sair a leitura coletiva de Os Clãs da Lua, agora, na próxima semana. Então, assim... Então, pra dar que tá saindo esse episódio, vocês já estão lendo, tá, gente? É verdade. A galera já tá lá na metade do livro. Aí, ó. Então, assim, eu pego alguns livros que eu tô querendo ler, vejo que algumas seguidoras minhas no Instagram, assim, que interagem mais, estão querendo ler também. E, assim, eu acho que a Sarinha faz tanto por nós, né? Leitores, autores e tudo, assim. E aí a gente falou, não, a gente quer ler Os Clãs da Lua. E aí às vezes eu faço, de acordo com a minha disponibilidade, de acordo com os clubes, de acordo com as datas dos clubes. Aí eu consigo fazer, mas aí eu brinco que são clubes itinerantes. Eles têm data pra começar e data pra terminar. Mas espera, então esse que vocês vão ler, O Clãs da Lua, não é o da mulher cristã? Não é um outro, tipo assim, é como se ele só surge pra a gente ler ele e depois já acaba o grupo, entendeu? Sim. E do Clube da Mulher Cristã, fala um pouco de que tipo de livro vocês leem. O que vocês estão lendo aí? Os dois, né, das mães cristãs também. Eu vi que vocês já têm um calendário pro ano inteiro, né? É, praticamente. Então, o que vocês estão lendo lá? Que tipo de leitura pra galera que quiser participar também? Então, do Clube da Mulher Cristã, foi igual a Karen falou. Começou nessa questão da gente aprender muito sobre feminilidade bíblica. E eu, igual ela, eu me percebi muito feminista sem saber. Eu falava, não, mas eu sou cristã, então eu não sou feminista. Mas muitas coisas foram embutidas em nós sem a gente entender que aquilo ali era do mundo, sabe? Então você começa a reagir, a responder, a viver de uma forma que não é cristã e sem saber. Na hora que a gente começou a ver, então eu dou prioridade para livros que falam de mulheres. Então um mês a gente fala de assuntos que dá para homem e mulher. E um mês a gente lê sobre feminilidade bíblica, pra gente poder ter isso, sabe? Muitas mulheres falam de como elas, diante da leitura, elas conseguiram perceber alguns atos, alguns pensamentos feministas sem saber. Tipo assim, dessa questão de, mulher sofre, mulher isso. Então a gente debate muito sobre isso lá no clube. E o Clube da Mãe Cristã foi um outro, assim, sem tempo pra nada, porque a gente nunca tem, principalmente, né? Que a gente pega tanta coisa pra fazer. Mas o Clube da Mãe Cristã foi o seguinte, eu me vi lendo muito, mas vendo que meus filhos não liam lá em casa. Meus filhos, eles às vezes tinham até um pouquinho de ciúmes, vamos dizer assim, dos meus livros, sabe? A mamãe eu tô vendo aqui que eles estão exatamente atrás das câmeras aqui, gente. Então assim, a mamãe lê muito, a mamãe vai na FEFIC, a mamãe vai pra Bienal e tipo, não tá com a gente. E quando surgiu essa ideia do Clube da Mãe Cristã, eu peguei junto, né, 3 amigas, e falei, vamos junto comigo pra gente poder fazer isso. Hoje estão eu e mais 2 só, que é a Marina e a Virgínia. Então somos nós 3 que estamos, né, no Clube da Mãe Cristã como administradora. E a gente queria um lugar para que a gente passasse. São todas mães leitoras. Todas as mães que estão lá são leitoras, amam a leitura. Mas a gente não sabia passar esse amor pros nossos filhos. Então lá a gente, além de falar sobre a maternidade, sobre essa questão da gente ser mãe, né? Porque a gente estuda pra tudo a gente estuda. E às vezes mães, às vezes não estudam pra ser mães, pra gente estar ali. Então a gente percebeu que a gente precisava de um lugar pra gente ler em específico sobre a maternidade e aprender sobre isso.
E aí, a gente aprendeu também sobre leitura em voz alta, a gente poder, tipo assim, trazer esse amor mesmo para as crianças também, tudo que a gente ama desse universo literário. E eu percebi que não é à toa que eles estão aqui no Retiro da FEFIC, o quanto eu consegui, nesses quase 2 anos que a gente está com o clube, passar esse amor para eles, entendeu? Desde então, eles não se sentem excluídos disso, eles estão junto comigo, entendeu? Então o clube teve esse intuito, aprimorar as mães e também a gente poder passar esse amor pelos livros para os nossos filhos. Dá umas dicas então pra galera, assim, de como passar esse amor pelos livros pros filhos. Você já falou uma de ler em voz alta, mas me explica como faz isso também. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente é o exemplo. Então, isso eles já tinham me vendo ler, né? Porque às vezes a gente quer que os nossos filhos leiam, mas a gente não lê, né? Então, nunca viu um livro na casa. Nunca viu um livro na casa. Então, lá, até na cozinha tem livro. As crianças estão aqui de prova, né? Que realmente é algo... Até o meu marido se estimulou a ler, vendo a minha leitura. Então, lendo livros com eles, levando a Amable no ano passado na FEFIC e na Bienal, foi algo muito emocionante para mim como mãe, porque eu vi ela se aflorando, assim, conhecendo as autoras. Legal. E ela leu, tipo, Corajosas 2, leu Encarando a Verdade, todos os livros da idade dela, que tem princípios cristãos, e ela conhecendo as autoras, tendo esse contato, e aí ela entendeu, mamãe, agora eu entendi por que você gosta de vir, como é... Contextualiza pro pessoal a idade. A Amable tem 11 anos e o Matheus tem 5. O Matheus já lê, graças a Deus ele já tá lendo, mesmo com 5 anos, ele já tá desenvolvendo isso na escola. Mas aí a gente lê juntos, faz o devocional. Nós até precisamos pegar mais, né? Nas férias a gente deu uma coisadinha, mas a gente lê juntos, eu e a Amable também estamos lendo a Bíblia juntos. Eu acho que, primeiro, você tem que mostrar, mas tem que ser uma coisa muito leve. É isso que a gente fala ali no clube. Não pode forçar, tipo, tem que ser um livro por mês ou um livro por semana. Você tem que deixar uma coisa mais leve para que esse amor passe para eles também, mas sem desistir. Que isso seja, assim, constante para que eles entendam que isso faz bem, né? Então isso lá em casa eu tento fazer. Não é perfeito, porque não tem nada perfeito, mas isso eu vejo que a gente lendo é muito, muito melhor agora do que antes, sabe? Esse amor deles já. E o processo de escolhas do que colocar para eles lerem, ou deles escolherem também, assim, deles poderem olhar para assim, nossa, esse livro aqui eu quero ler, mamãe, você lê comigo? Sim. Como é que vocês fazem? O Mateuzinho é mais fácil porque já tem uma vastidão de livros, né, desde pequenininho, né, já lia para eles desde a barriga. Agora a Amable, o que eu acho muito interessante é como a ficção cristã cresceu tanto. E aí as próprias autoras colocam essas classificações. É mais 10, é mais 8, essa classificação, né, de mais 10 anos, mais 8 anos. Então é isso, a gente segue essa classificação. Essa classificação que elas colocam. E a maioria dos livros que ela já leu, eu já li também. Então eu tenho essa paz de deixar ela ler. Normalmente você lê antes? Eu leio antes. Mas tem essa classificação, né? As próprias autoras colocam. Mas é assim, eu gosto de ler os livros que é pra idade dela. Eu tenho uma adolescente dentro de mim, às vezes. Eu gosto desse tipo de livro também, né? Acho que... Pode falar. Não, mas é tipo... eu não sei, né? Eu acho que me faz me conectar com ela também, entendeu? Sim. Muito legal. Mas assim, a literatura infanto-juvenil, apesar de ter esse nome, é pra todo mundo, né? É verdade. Eu amo O Pequeno Príncipe, Crônicas de Nárnia, né? São livros que a criança lê, mas o adulto também, né? Toca a gente também, né? Verdade. A gente chora do mesmo jeito. Não, o dela, eu acho assim, que realmente a gente ia mais pros clássicos. Mas hoje em dia, graças a Deus, tantas autoras fazendo esse trabalho tão lindo que tem dentro da ficção cristã contemporânea, muito livro de qualidade para ela também. E uma coisa legal é da gente estar tendo uma grande produção daqui, né? Nacional. Então, você tem a oportunidade de ir conhecer o autor. Quando eu era criança, eu não tinha autores assim que eu pudesse chegar até eles.
foi uma realização de um sonho. Eu já adulto fui conhecer o Pedro Bandeira. Olha, né? imagino! Eu tinha lido alguma coisa dele na infância, e aí agora eu fui numa Bienal em São Paulo, e aí tinha uma fila enorme, e eu fui descobrir pra que era a fila, era o Pedro Bandeira. Gente, não que perdi a legal. oportunidade. Então fui Isso lá, tirei mesmo. foto ali. Fez o toque dele pra mim, que é legal, que ele desenha uma bandeira e escreve Pedro. Né? Ah, que legal! Né? Não, eu ia Mas gostar de conhecer ele foi uma também. experiência única, assim, Sim. de poder conhecer um autor da minha infância, né? E assim, graças aos eventos que a gente tem, né, Bienal, FEFIC, a gente pode ir até os autores, e agora a gente tem uma gama de uma nova geração de autores e muita gente cristã produzindo. Verdade. Coisa que 5 anos atrás a gente não tinha uma quantidade assim de autores cristãos escrevendo no Brasil, né? É verdade. E eu lembro de você num dos primeiros cafés que eu fui lá de autores do projeto Salmo 51. 45. 45. É 45. Isso mesmo. Eu acho que no primeiro ou no segundo que eu fui, você tava já. É verdade. 2022. Isso. E aí, você veio pro meio dos autores. No início eu pensava que você também escrevia. Todo mas na mundo verdade... achava, né? E aí, como é que você se vê assim também? Você pensa em escrever? O que acontece? Naquela época, quando a Sarinha colocou lá aquele story, nunca vou esquecer. Ela falou assim, se você é autor, se você é de BH. E eu falei pra ela, eu não sou nem autora, nem de BH. Mas eu quero muito ir. Eu vou ser a fotógrafa. Eu cubro aí, porque aí eu já tava um pouquinho ali no Instagram falando sobre isso. E aí ela, não, mas você pode vir, é bom que você aprende, porque às vezes a gente não é autor, mas um influencer literário ali, ele precisa escrever muito. Então a gente também tem a gente precisa entender o que o autor passou para poder tentar passar para um leitor, despertar aquela vontade dele ler o seu livro. Então a gente tem esse processo todo criativo, todos os posts, precisa também pensar, né, como um livro, claro, nunca vou comparar como um livro, mas tem esse processo criativo. Então, foi muito bom aquelas reuniões, porque isso me tocou muito, porque a gente falava muito sobre criatividade, a gente falava muito sobre arte, então isso mudou muito minha forma de falar dos livros ali no Instagram. Isso me motivou, me inspirava muito. Até esse ano, uma das coisas é voltar aí nessas reuniões, que o ano passado eu não fui em nenhuma praticamente. E aí, o que acontece? O ano passado, eu tive um convite para poder escrever um devocional. E aí, um devocional, eu até topei, na época, foi até o João do Estante do Cristão, isso. Ele me chamou junto com outros autores e era inspirado no Salmo 23, e aí eu amo esse salmo e eu escrevi, e ele até me deu uma honra muito grande, ele e o Thiago, que eles colocaram o meu devocional, o primeiro devocional de todos. Eu falei, pelo menos o meu todo mundo vai ler, né, porque todo mundo começa um devocional, lê o primeiro e não lê mais nenhum, né. Eu falei, pelo menos o meu todo mundo vai ler, brincadeira, todo mundo que pega vai até o final, esse devocional, e eu pensei que ia parar por aí, porque assim, escrever um livro pode ter sido um sonho, assim, na infância, um pouquinho no começo da minha adolescência. Mas, conhecendo esse mundo literário, não era aquela coisa assim, nossa, eu quero escrever um livro. Nunca foi um desejo, assim, latente em mim. Eu sempre quis apoiar os autores, entendeu? Sim. Então, nunca foi assim, eu tô aqui divulgando, mas um dia eu vou ser autora. Nunca foi esse meu pensamento. Só que aí surgiu um outro convite. E eu acho que eu tava tão empolgada, porque tava todo mundo falando sobre o devocional, e tava todo mundo, que coisa mais linda, Deus falou comigo, eu recebi muitos testemunhos maravilhosos. E aí surgiu a Cíntia Dani, e a Eliane Nascimento, elas fizeram uma antologia, e elas não falaram nada. Falaram assim, você quer participar de uma antologia? Eu tava empolgada, o que eu disse? Disse sim! Mas eu falei, meu Deus, como assim eu vou escrever? Era um conto. E com outras mulheres muito maravilhosas, até amigas minhas, né, nessa antologia, eu fiquei muito feliz. Só que ela vai falar o que era que a gente ia escrever depois de um tempo. Só que o ano passado, meu marido, ele sofreu um problema de coração. Nossa. Foi em abril do ano passado. E tudo isso, eu não posso nem falar muito que eu choro. Quando ela foi falar que o tema da antologia era sobre casamento, a história inteira veio na minha cabeça. Inteira. Eu nunca tinha, tipo assim,
tido isso. E, meu Deus do céu. Só que o que tinha? Tinha muito entrelaçado esse dia do hospital, quando a gente recebeu a notícia que ele ia ter que fazer essa cirurgia de emergência. E eu, na hora, não, eu não quero, porque no conto tem algumas coisas que são minha e do Antônio, e tem outras que não tem nada a ver, que tem a ver com os personagens. E eu comecei a relutar. Meu Deus do céu! Eu relutei. Eu escrevi várias vezes assim, gente, sinto muito, mas eu não vou poder participar. Várias vezes. Até que na semana que era pra entregar o rascunho, 3 dias eu escrevi a história, que já tava dentro de mim, como eu tô falando pra vocês, já fazia uns 3 meses que eu tava relutando pra colocar, porque realmente eu não queria falar sobre isso, mas esses 3 dias foi muito bom, porque como foi um susto muito grande, a gente realmente passou uma situação, a gente pensou que ia perder ele, a veia dele tava um fio de cabelo. Caramba. Um fio de cabelo. Então, assim, ele entrou pra fazer um cateterismo e ali, desacordado, eu tive que tomar a decisão de ele colocar algo na veia pra que ele pudesse viver. Tipo assim, foi muito tenso. E ali eu falei, Deus, eu não quero colocar isso. Eu não quero colocar isso na minha história. E você sabe, você é autor e assim, às vezes a gente coloca algumas coisas que são nossas, mas eu não queria. Só que ao mesmo tempo, esses 3 dias foi uma bênção pra Deus tirar aquela dor do meu coração, sabe? Sim. Então, realmente, eu lembro que no hospital, Deus falou comigo que eu não ia ser portadora de más notícias. Que eu não ia, tipo assim, falar que o Antônio tinha morrido pras crianças. Eu não ia falar isso pros nossos amigos. Que eu ia ser portadora de boas notícias. E aí, foi isso que aconteceu. Glória a Deus, ele Deus reverteu a situação e ele tá bem, ele tá até aqui no retiro. Então, assim, vai fazer 1 ano já, glória a Deus mesmo. E aí, quando eu fui escrever essa história, esse conto tinha um pouquinho disso. E, ao mesmo tempo, assim, a história casou tão bem que tá todo mundo querendo uma continuação do conto. Eu falei, gente, não tem isso não. Qual que é o nome da antologia? Ai, meu Deus do céu! Peraí. Vai lembrando aí. Mas ela tá na Amazon? Tá na Amazon. Gente, eu esqueci. Tá, vai tá na descrição aí também, depois você manda o link. Me perdoa. Eu coloco aí. Antologia de... esqueci. E o nome do seu conto? Me perdoa, Cíntia. Uma chance para recomeçar. Legal. Legal. Vai estar na descrição aí, gente. Gente, me perdoa, me deu um branco. Eu sou péssima com títulos. A Cíntia me vendo aqui, fala, Marcele, como assim você perdeu? Reflexos matrimoniais. Aleluia, obrigado, Jesus. Antologia. Ponto eletrônico. Reflexos matrimoniais, gente. E assim, não é só pra casadas, tá? Parece que tem vários tipos de contos lá. Tem contos de pessoas que vão casar, de pessoas que não teve só mulheres casadas escrevendo, teve mulheres solteiras também. Então, assim, é um conto muito legal, tem muita diversidade. Que legal. A gente tem um quadro aqui no Vitral, que a gente costuma fechar os episódios com eles, que é a fofoca reversa. Ai, meu Deus! A ideia é falar bem pelas costas. Tá bom. E aí que você pode indicar tanto pessoas, páginas de Instagram, livros, filmes, materiais, o que você quiser indicar. Indica aí pra galera. Indica, a Amabile, desculpe, sussurrou aqui atrás pra indicar o Instagram dela. Meu Instagram, gente, mas eu vou indicar uma outra pessoa, tá? O meu, depois o Madison coloca lá na descrição também, né? Vai estar tudo lá. Mas já fala aí seu o meu é Marcele, com 2 L's e Sartori. Certo. Vocês me acham lá. E aí tem o Clube da Mulher Cristã e o Clube da Mãe Cristã. Mas eu queria indicar uma pessoa que, assim, eu até brinco que ela é a nossa assessora. Ela tem muitas ideias criativas, ela é muito maravilhosa. Ela tem um conto nessa antologia também, que é a Renata Aires. Ela é assessora da Cíntia Cerejo mesmo, mas ela me assessora também, dá muitas ideias e a gente pode contar sempre com ela ali. Ela tem uma palavra de Deus e muita criatividade. Deus tem dado muita criatividade pra ela, então eu queria indicá-la. Quem sabe você faz uma entrevista com ela numa próxima vez na FEFIC, porque vale muito a pena. Ela tem uma palavra muito linda e, assim, uma pessoa super engraçada, querida e criativa. E você falou de tanto o clube de leitura de mulheres quanto de mães. Queria que você indicasse pelo menos um livro de cada um dos clubes que vocês leram. Que tá bom. Posso falar assim, gente, de tudo que a gente leu, esse daqui você não pode deixar de ler. Olha, do Clube da Mulher Cristã, tem um da Elizabeth Elliot, que eu acho que todas as mulheres deviam ler, que é Deixe-me Ser Mulher. Minha esposa tá lendo.
Gente, são conselhos que ela deu pra filha dela quando a filha dela foi casar. Eu nunca vou esquecer esse livro. E, tipo, é muito maravilhoso. E, assim, até os homens deviam ler. Sério mesmo. É muito lindo mesmo pra entender as mulheres. Mas as mulheres deviam muito ler. Não vejo a hora da Mabri ter a idade dela pra eu poder pôr ela pra ler e a gente ler e esmiuçar e conversar. Tem muita coisa legal pra conversar pra quem é mãe também. Mas da mãe cristã, Ai, gente, eu vou também. É da Elizabeth Elliot também. A gente leu Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. Ela vai contando a história dela. E no começo o livro não me pegou. Deu vontade de sair correndo do livro, assim, porque você não entende. Eu pensei que ela ia falar outras coisas. Mas aí ela começa a contar as histórias dela dentro do ordinário, dentro do dia a dia, como a mãe e o pai dela conseguiram realmente nutrir a fé dentro deles, dela e dos irmãos. E, ai, gente, é muito apaixonante. Dá vontade de ler pra sempre o livro, sabe? De ter um capítulo pra você ler todo dia, assim, de tão lindo que é. Então, é Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. Também da Elizabeth Elliot, mas, gente, porque ela é uma das minhas preferidinhas, não tem como, entendeu? É isso. Minha esposa gosta bastante da Elizabeth Elliot. Nossa, então, fica a dica aí. Verdade. Toda a literatura da Elizabeth Elliot. Verdade, gente. Nossa, não tem uma que não dá. Nossa, A Esperança na Solidão, eu acho. Eu não lembro muitos títulos, mas de cabeça, mas assim, são todos lindos. Vai estar na descrição aí, gente, esses livros que ela indicou, as pessoas que ela indicou aqui também, os Instagrams. Os livros, a gente sempre deixa o link da Amazon dos livros, então se você for adquirir algum desses livros, usa o nosso link, que a Amazon nos dá uma comissão pro Vitral também, que nos ajuda a ter essa estrutura. Marcele, muito obrigado pelo papo, agradeço, muito bom te receber. Obrigada. Dá palavras finais aí também, se despedindo, pessoal. Ô, gente, que alegria estar aqui, né? Que maravilha e que Deus venha abençoar vocês, que vocês venham mesmo ter muitas boas leituras em 2025 e que a gente possa mesmo engrandecer o Senhor, né? Amém. Através da literatura também. Amém. Amém? É isso, gente. Até o próximo episódio. Continue acompanhando essa série e passeie ali na playlist do Vitral na FEFIC, que tem muito conteúdo legal lá. Até mais, gente. Até o próximo episódio.